Olá, eu sou Flávio Azevedo, fazer com vocês a análise do jogão entre o Coelhão e o Atlético Mineiro. Primeira partida da semifinal do Mineiro, empate 1-1, jogo lá na Arena MRV. Partida que, antes da bola rolar, todos falavam que o Atlético Mineiro já estava na final, que o Coelhão ia perder, né? Era o que falavam, né? Torcida, imprensa e jogadores até, né? Parecendo que já estavam na final. Mas não é assim que a bola rola no futebol, e o jogo só acaba quando ele termina, aliás. Vejo muitos torcedores do Coelhão comemorando o resultado. O futebol já me ensinou que a gente comemora a vitória, tá? Empate, você apenas deixou de perder, beleza? Comemore vitórias. E deixamos de vencer uma partida, na minha opinião, muito fácil de vencer, beleza? O Coelhão começou com o goleiro Gustavo e no esquema que nos últimos vídeos eu falei com vocês. Esse elenco do Coelhão tem que jogar com 3 zagueiros, porque não temos volantes de características de marcação, bons volantes, somente o volante Amaral, entendeu? O outro volante com essa característica de marcação é o Otávio, é um garoto, o treinador não tem utilizado. Inclusive, nem sei se ele está colocando aqui no banco. Vou ver se ele esteve no banco ontem. Beleza? Aí o que acontece? A equipe com 3 zagueiros, por quê? Para recompor essa situação de meio de campo. Não dá para jogar com um volante apenas, um volante de marcação, no jogo de atualmente. Atualmente, aliás. Por quê? Porque você não tem laterais que marcam bem. A característica deles, a maioria, é jogar muito no ataque, acaba ficando aquela famosa bola nas costas. Ou seja, precisa de pelo menos mais um zagueiro para organizar a defesa e liberar mais os laterais. Aí a equipe começou no esquema 3-5-2, com o goleiro Gustavo. Na zaga, Natan, Emerson e Ricardo Silva. Pelas laterais, começou o Maguinho pela direita e Arthur pela esquerda. E completou o meio de campo, o volante Amaral, Val Soares tomando a vaga do Iago e Eduardo Peço, aquela mesma trinca com 3 no meio de campo ainda, com 2 alas. E à frente, o William Bigode começou com o centroavante Paulo Vitor. Essa foi a equipe, com os 3 zagueiros. E o erro, o que aconteceu, eu te mostrei um vídeo anterior sobre o 3-5-2. Muitas pessoas acham que esse esquema era para ficar apenas na defesa. Infelizmente, o nosso treinador parece que acha que colocar 3 zagueiros é para ficar todo mundo atrás. Aí ele escalou 2 laterais que não têm característica de ser tão jogadores jogando pelas pontas. O Arthur é um jogador mais marcador. O Maguinho, Flávio, o Maguinho joga mais avançado. Porém, visivelmente você percebe que o Maguinho não está na sua melhor forma física. Aí ele pouco foi ao ataque. Se conteve bastante, por quê? Porque ele não ia aguentar recompor. Entendeu? O Maguinho, na minha opinião, ele, para jogar nesse esquema, ele tinha que jogar mais à frente, como exige a função do ala no esquema 3-5-2. Ele joga do meio para frente. Como eu já disse, ele está fora de forma, ele vem de uma lesão e ainda não está bem fisicamente, ele demanda um ritmo maior de jogo. Mas em clássico não é local para ganhar ritmo com o jogador, entendeu? Ou seja, na minha visão, na escalação inicial, o Maguinho não deveria jogar. Flávio, você queria que o Léo Alaba jogasse? O Léo Alaba, pelo menos fisicamente no momento, ele seria mais interessante do que o Maguinho. Flávio, mas ele tem jogado mal. Ele tem jogado mal, mas ele tem pelo menos jogado. O Maguinho nem em campo entrou. Não era momento para Maguinho, na minha opinião. E o lateral é Samuel.
ele nem tá ficando no banco direito. Por quê? Ele só jogou contra aquele lá contra Itabirito lá em Nova Lima e depois não foi mais colocado em campo. Por quê? Não gostou do garoto? É assim que vai fazer com as crias? Não joga bem, não é aproveitado mais? Ele eu tenho certeza que estaria melhor do que o Alaba e o Maguinho no momento. Aí deixa eu ver na reserva quem que ficou. O goleiro William, Rafa Barcelos, dos que não entraram, o volante Alê, Iago Santos, Elisares Segovinha e Jonathan Lima. Hein? O Segovinha nem entrou, hein? Como eu disse, o Samuel nem no banco de reservas ficou. Beleza? Está dando prioridade para um lateral que não tem jogado bem, como eu falei, o Léo Alaba, e o outro que está fora de forma, o Maguinho, e deixando de lado o garoto. Aí depois vem para entrevista coletiva falando que está dando oportunidade para os garotos. Dá oportunidade, ele não desempenha bem, depois não coloca mais. Isso é algo errado, beleza? O treinador foi formado na base do Coelhão, ele devia pensar no passado dele, o que aconteceu para ele performar. Foi tendo sequência de jogo ou deixando escanteado, beleza? Aí, na segunda etapa, tivemos a entrada do Léo Alaba no lugar do Maguinho, o Paulinho entrou no lugar do Arthur, o Iago Souza no lugar do Val Soares, o Tauan no lugar do William Bigode e o Arlen jogou no lugar do Paulo Vitor. Na minha opinião, o que o treinador errou também foi na média de idade da equipe. Em um campo sintético, sabemos que a bola corre mais, principalmente com o gramado sendo molhado. Antes da partida caiu uma tempestade, ou seja, o gramado, que não é de grama, é de plástico, ele estava com a bola deslizando a todo momento. Ou seja, você escalando jogadores de uma idade avançada, é uma tendência deles cansarem mais rápido, entendeu? E de o quê? Eles terem medo de ir à frente. Por quê? Porque não vai ter a capacidade física de ficar indo e voltando, entendeu? Para quem joga futebol e sabe que a diferença entre a grama sintética e a natural é essa, entendeu? O gramado de plástico, em o campo de plástico, porque a bola desliza mais, você tem que ir e voltar mais vezes, com mais velocidade, com mais intensidade. O campo é do mesmo tamanho, mas cansa muito mais, porque a intensidade do jogo é diferente. A maior reclamação da maioria dos atletas é por isso. A intensidade é outra, o cansaço é outro, o desgaste é outro, e o que pode acontecer? Acelerar as contusões, beleza? Aí o erro do treinador, na minha opinião, olha só, Gustavo é experiente, na zaga, todos os três jogadores experientes, o Emerson, o Ricardo Silva e o Natan. Nas laterais, hein? O Maguinho e o Arthur não são tão velhos veteranos, porém, o Arthur só faz a marcação, não vai muito ao ataque, e o Maguinho fora de forma, como eu falei. No meio de campo, o Val Soares é um jogador veterano, aí o Amaral e o Peço são jogadores mais jovens. Mais à frente, o Bigode, que tem quase 40 anos, e o Paulo Vitor, beleza? Que já é mais veterano, porém não é com a idade avançada. Porém, nós tínhamos 5 ou 6 jogadores com uma idade mais avançada, ok? A situação perigosa é essa. A nossa sorte é que a equipe deles também joga no contra-ataque. O ataque deles é Dudu, joga em velocidade, por exemplo. Eles começaram com Dudu, o Gustavo Scarpa, que é um jogador de lançamentos, que ficou à frente, e o Dudu e o Hulk. O Hulk com a jogada de força dele, beleza? Aí o que aconteceu? Nós tivemos muita situação da equipe ficar muito entrincheirada lá atrás. Por quê? Porque a bola tinha que ser bem trabalhada e com velocidade. E na defesa, principalmente, a nossa equipe ficou
entrincheirada lá atrás, beleza? E o que que acontece? Os caras experientes, novamente, um deles falhou no gol da equipe deles. O Ricardo Silva deu uma pichotada lá na tabela que eles fizeram, em vez de ele dar um bico na bola, a bola sobrou no pé do ataque deles que estavam fazendo a tabela. Assim saiu o primeiro gol deles, numa falha do nosso zagueiro. Ricardo Silva tem errado demais, principalmente nos clássicos, beleza? Aí o que aconteceu? O erro da equipe no começo, logo no começo da partida, em uma jogada de contra-ataque, inclusive com um bom cruzamento do lateral Arthur, encontrou o Paulo Vitor na entrada da área, que chegou e bateu de primeira, abriu o placar fazendo um belo gol. Porém, a arbitragem, o VAR, alegou que a equipe, o jogador estava impedido. Jogador, no mínimo, na mesma linha. Ah, Flávio, o VAR não erra. Quem opera o VAR pode errar. Nós chamamos aquele coisa de frame, né? O frame na bola. Você parar a bola na hora do impedimento. Parecia que o pé do jogador do Atlético dava condições. Eles fizeram o frame praticamente no cotovelo do jogador do América. E a gente sabe que olha o ombro, no máximo até a manga da camisa. Mas parece que eles olharam a manga da camisa como se o jogador tivesse com a roupa de manga comprida. E eu tenho a opinião que não estava impedido. Ah, o VAR cravou. O VAR cravou e quem apertou lá para acertar o frame ou não, corretamente. Na minha opinião, foi anulado um gol legal. Beleza? Ah, você está chorando? Estou chorando não, estou analisando o lance. Se você pegar, você tem o computador seu e faça, é só você parar a bola na hora que ela foi lançada. E você vai ver que quem estava impedido era o jogador Valdir Bigode. O Valdir Bigode não, não é Valdir Bigode não, confundo toda vez o nome dele. William Bigode, aí ele que estava impedido, mas ele nem participou da jogada e parece que eles comeram mosca nesse lance, beleza? Ia ser a abertura do placar no início da partida, ia movimentar em outra situação o jogo, beleza? O Coelhão nos contra-ataques, com boas jogadas de ataque. O William Bigode sofreu uma falta, ele ia dentro do gol, o cara fez a falta, puxou ele pela camisa, inclusive foi amarelado. E na cobrança de falta do próprio William Bigode, o goleiro, o adversário deles, fez uma bela defesa. Mas, na minha opinião também, se você verificar o lance, o goleiro deles estava lá posicionado no canto que o William chutou. Ou seja, precisava de outro jogador com a perna esquerda, por exemplo, para pegar o contrapé do goleiro, que deixou o canto direito todo aberto. Ou seja, ele como é que fala? Ele direcionou o William Bigode chutar onde ele estava. O mesmo erro cometido pelo Hulk, em uma falta que eles tiveram. O goleiro Gustavo deixou o canto direito aberto e o jogador bateu no canto que o goleiro estava, facilitando assim a defesa. Ah, chutaram forte, mas o goleiro estava naquele canto. Se você acompanha o futebol, outros jogadores, Marcelinho Carioca da vida, por exemplo, se o goleiro deixasse o canto todo aberto para ele, o Zico, por exemplo, com certeza ele batia a bola onde o canto estava todo aberto. Já que o goleiro acha que eu vou chutar do lado de cá, eu chuto do lado de lá. O cara tem que ter essa qualidade para bater e verificar, né? Na minha visão, é só você perceber. O gol estava todo aberto e você chuta em cima do goleiro. Bateu bem, mas em cima do goleiro, não adianta. Entendeu? Na minha opinião, o William Bigode e o Hulk não tiveram essa visão. Eles deveriam aproveitar melhor essas situações. O gol no campo é muito grande. Goleiro deixar a conta aberta, eu não sei até hoje porque que eles fazem isso. Leva muito gol de falta por isso também, mal posicionados. Aí o que acontece? Esse gol impedido, o Coelhão continua no contra-ataque, tentando fazer as jogadas apenas no contra-ataque. E aquele erro que eu falei, 3-5-2, você tem que explorar mais as pontas, as alas, escalando jogadores que têm essas características ofensivas, beleza? Infelizmente, depois desse lance do gol impedido,
a gente não atacou mais pelas pontas, ok? Aí acabou o primeiro tempo com poucas oportunidades criadas, só nessas duas jogadas de bola paradas, as faltas que o Hulk bateu para eles e o William para a gente. E os goleiros defenderam. E logo o Coelhão voltou sem alteração e o time deles também sem alteração no segundo tempo. E logo no início do segundo tempo, eles abriram o placar. Como eu já disse anteriormente, eles vieram tabelando pelo meio, Scarpa e Hulk e o Dudu. Porém, antes deles completar a tabela deles, a bola caiu nos pés do Ricardo Silva, que se embolou com ela e acabou dando passe de presente para o jogador atleticano, que continuou a jogada e deu assistência para o Dudu, cara a cara, fazer o gol adversário. Esse gol que foi uma falha da nossa defesa. Não podemos, com 3 zagueiros, falhar igual falhou. E nessa tropeçada na bola que o Ricardo Silva teve, acabou deixando o outro zagueiro perdido. Eles fizeram uma tabela que, segundo eles, foram uma bela tabela. Essa bela tabela, na verdade, aconteceu com a participação do nosso zagueiro. Uma falha grotesca, na minha opinião, que nem menino de escolinha pode cometer. Mais uma falha do Ricardo Silva. Ele falha muito e continua como capitão do time. Na minha opinião, o Rafa Barcelos devia ter mais oportunidades. É a minha opinião, eu garanto que muitas outras pessoas têm essa mesma opinião. E assim aconteceu o quê? Depois que leva um gol, aí o time ataca, né, para tentar o empate. Aí o treinador fez as alterações, tirou o limitado lateral Arthur, colocando o Paulinho. No meio de campo, trocou o Iago Souza pelo Val Soares. E na frente, o William Bigode saiu para a entrada do Tauan. Beleza? Mas o que aconteceu? O Tauan não tem jogado bem nas últimas partidas, pouco fez de jogadas. E o que aconteceu? O time atleticano também começou a gostar do placar, né? Começou a tirar os jogadores de ataque, tirou os jogadores de marcação e acabou facilitando a vida do Coelhão. Nesse momento, o Valentim soube fazer a leitura do jogo e fez mais uma substituição, tirando o atacante Paulo Vitor e colocando o Yarley, o jovem jogador velocista. E o que acontece? Aquele jogo que parecia que ia ser uma vitória de 1-0, que na minha opinião era um placar reversível lá na Arena do Coelhão, e ao final do jogo, para nossa surpresa e alegria, em uma recuperação de bola no meio de campo, a bola sobrou nos pés do camisa 10 Iago, que driblou 2 jogadores e deu uma assistência com muita qualidade para o atacante Yarley, que estava chegando acompanhando a jogada e de primeira chutou a bola lá no ângulo, fazendo um golaço, o primeiro na Arena MRV marcada pelo Coelhão, empatando a partida, deixando um placar justo no jogo, que se tivesse alguma equipe merecedora de ganhar, era o Coelhão, porque em momento algum o nosso goleiro Gustavo teve dificuldades, por exemplo, a não ser numa falta e numa jogada de cruzamento deles, que o Hulk inclusive perdeu um gol feito, mas por uma bela defesa do goleiro Gustavo, que ele encostou na bola, a bola bateu no travessão. Foi o único lance de perigo que eles criaram. Por quê? Porque a marcação na defesa estava boa. O único erro que eu falei, no começo do jogo, a equipe ficou muito defensiva, jogando apenas em contra-ataques. Ao fim do jogo, a equipe jogou mais aberta e aquilo que eu falei, os jovens entraram em campo. Paulinho, Iago, o próprio Yarley, jogadores mais novos. No meio de campo, Amaral, o Peço continuou, na frente o Tauan, ou seja, uma equipe jovem terminou a partida, deixando assim encurralado o time atleticano, chegando ao empate. E se a gente tivesse mais uns 5 minutos de partida, o empate foi aos 49, se a gente tivesse mais um tempo, fatalmente a gente ia virar aquele jogo. Por quê? Porque o time ficou mais equilibrado, com um sistema adequado,
para os jogadores que exploram as pontas jogarem. O time ficou veloz e o gramado de plástico nesse momento ajudava, porque a média de idade da equipe baixou bastante e fazendo com que a intensidade do jogo fosse favorável ao Coelhão, que terminou sim com uma melhor cadência do jogo e muitos ficaram satisfeitos com o empate. E, na minha opinião, se a gente tivesse tido mais coragem, a gente teria ganhado o jogo de virada e, por que não, até de mais de um gol de diferença. Nós tínhamos um time preparado para vencer a partida. Faltou a leitura do jogo para o treinador, que ele não tenha esse mesmo medo no jogo de domingo, ok? Porque domingo teremos uma partida, o jogo está empatado, um novo empate leva a partida para a decisão por penalidades, ou seja, a gente precisa, a independência é nosso, sabemos jogar lá, é responsabilidade nossa vencer o jogo, porque, na minha opinião, quem joga em casa tem que ganhar mesmo. Se o time jogar com medo e ficar jogando por uma bola, vai dar a oportunidade deles poderem fazer gols e deixar a gente contra as paredes em nossa própria casa. Ou seja, na minha opinião, o Valentim precisa manter esse esquema 3-5-2 com o Ricardo Silva, se ele continuar no jogo, que ele tenha mais atenção. Ele, como capitão do time, não pode falhar tanto. As únicas substituições que eu acho que, na minha opinião, tem que fazer é nas laterais. Pela esquerda, o Paulinho. Pela direita, o Samuel ou o Alaba. E, na minha opinião, o Alaba está ruim, o Maguinho está ruim. Se ele não confia no Maguinho, no Samuel, improvise o Segovinha na ala direita. Ele tem entrado jogando pela ala direita, Flávio, ele é canhoto, mas ele está jogando no campo contrário, no lado contrário, ou seja, está jogando com esquema de 3 zagueiros, terá mais 3 jogadores do meio, deixa o Segovinha do lado e o Paulinho do outro. É a escalação que eu faria no domingo, ok? Mantendo 3 zagueiros, os 2 alas, um pela esquerda, o Paulinho, pela direita, o Segovinha improvisado, ou dar mais uma chance para o Samuel, que vai ser a oportunidade da vida dele. Ele está melhor do que o Alaba e o Maguinho. Se não for jogar com ele, colocar o Segovinha improvisado na ala direita. E no ataque, continuar o Bigode e o Paulo Vitor. E aquela... Flávio, o Yarla tem que ter mais oportunidade. Ele é um jogador de contra-ataque. Ele estará mais favorável o jogo para ele na segunda etapa, quando a equipe adversária estará mais cansada e a gente pode aproveitar essa velocidade dele e do próprio Tauan se estiver acordado, entendeu? É uma característica boa. E Arlen, Tauan, o próprio Eduardo Persson tem velocidade, e o Iago Souza, que começou no banco de reserva, entrou ligado, é um bom jogador, como eu já disse várias vezes, ele é um meio atacante, ele não tem característica de marcação, ele estava sendo mal escalado e poderia queimar esse jovem, ok? É um jogador, uma peça que pode ser usada no segundo tempo também, beleza? Eu entraria com a mesma equipe, com essa troca nas laterais, principalmente na lateral direita, porque o Maguinho e o Alaba, por enquanto, não tem condições de serem titulares. Improvisaria o Segovinha ou então escalaria o jovem Samuel, que precisa ter novas oportunidades novamente. Beleza? Falando dos jogadores, Gustavo, nota 8, o gol não foi culpa dele, foi cara a cara com ele, ele ainda fez 2 boas defesas, garantindo esse placar de 1-1. Gustavo, nota 8. Maguinho, nota 6. Só para manter a amizade, mas não performou, não merece ser titular. Léo Alaba entrou, não melhorou a situação, nota 5. Não merece ser titular e nem banco.
Natan, zagueiro mais equilibrado, levou um cartão amarelo em um lance que o jogador deles estava impedido e eles não marcaram. Na sequência do lance, ele teve que matar a jogada e acabou sendo amarelado. Foi disparado o melhor zagueiro nosso. Nota 8. Emerson, meio perdidão, não está sabendo usar o corpo que ele tem, é muito forte e tem errado muito. Precisa ter mais firmeza, senão vai acabar perdendo a vaga por Rafa Barcelos. Ricardo Silva, com exceção do lance do gol que ele errou feio, ele teve uma boa postura durante o jogo, mas ele errou e falhou muito feio no gol. Não pode cometer esse tipo de falha mais. Nota 7. Emerson, nota 6. Arthur, pelo lance do gol impedido, um bom cruzamento, mas ele tem marcado muito e ele marca a distância, dando espaço para o adversário. Eles que não souberam aproveitar as jogadas pelo lado dele. Arthur, nota 5, um dos piores da equipe no jogo. No meio de campo, Felipe Amaral, novamente, boa marcação, um condicionamento físico bacana e ele tem uma boa leitura do jogo. Ele anulou o Scarpa praticamente. Eu não sei porque que teve uma rádio aí, rádio, né? Que a gente fala zoando, que escolheu o Scarpa melhor em campo. Não vi isso, não. O Amaral anulou ele, na minha opinião. Nota 8,5. Amaral foi um dos melhores da equipe. Novamente, engoliu o Scarpa, na minha opinião. No meio de campo, o Vol Soares, alguém avisa para ele que ele chuta forte, só que ele chuta sem direção. Ele está matando várias jogadas de ataque com a equipe, tentando fazer gol lá quase do meio de campo. Ele tem errado bastante. Se ele treinar a finalização a semana inteira, ele continua chutando. Mas não está dando certo esses arremates dele. Inclusive, ele saiu de campo porque estava errando bastante. Beleza? Nota 5 apenas. Não está sabendo aproveitar o tamanho dele nas bolas aéreas e nessas bolas de finalização a longa distância. Iago Souza entrou em seu lugar, foi um dos destaques da partida pela bela jogada que fez do gol, passando por 2, 3 adversários e dando uma bela assistência. Nota 8 para o garoto. Precisa ter personalidade e acreditar. É driblador e que ele prepare melhor as jogadas ou finalize, sem medo. Tem que chutar. Se você chutar, você pode fazer gol. Não tenha medo. Chute, finalize ou dê assistência. Nota 8, entrou ligado no jogo. Peço, participou bastante do jogo. Foi prejudicado pelo Val Soares, que estava querendo chutar todas as bolas, participar das faltas e deixou o Peço de lado. O Valentim tem que ver a situação. A melhor característica do volante Peço é principalmente com as bolas paradas e os chutes da entrada da área. Foi prejudicado nesse sentido. O Val Soares acabou atrapalhando o volante Peço. Nota 6 apenas. William Bigode foi bem, usou bem a sua experiência contra os jovens zagueiros deles, estava bem, mas cansou muito rápido. Como eu disse, aquele gramado de plástico lá, campo de plástico sintético, não é apropriado para o William Bigode. Domingo, eu tenho certeza que ele vai ter um desempenho melhor do que ontem. Mas pela experiência dele, tirou nota 7, porque eles passaram aperto. Mas ele não tinha condição física para terminar o jogo. Nota 7. Na minha opinião, no Independência ele vai jogar melhor. Tauan entrou desligado, aos poucos está perdendo a vaga na equipe. Precisa entrar mais ligado, é jovem, tem que mostrar serviço para ter mais oportunidades. Na minha opinião, foi o pior em campo, nota 4 apenas. Mas tem futebol para, inclusive, tentar ser titular. Mas está desligado, futebol não precisa de motivação não, você está no time profissional, tem que estar ligado, moço. Você tem que correr atrás ainda porque você não é ninguém no futebol. Se ficar naquela moleza ali desligado olhando para a lua, vai acabar rodando. Foi o pior da equipe. Paulo Vitor, o que ele sabe fazer de melhor é o gol, teve um gol anulado, mas também é um jogador que se perdeu e ficou sumido da partida
Tanto é que foi substituído pelo Yarley, o Paulo Vitor nota 6 apenas, mais participativo, ele foi muito participativo, porém ele precisa finalizar mais. Com exceção do gol impedido, ele não fez mais nenhuma jogada que o atacante deve fazer, finalizar mais. Yarley entrou em sua vaga, jovem, querendo mostrar serviço, fez um belo gol. Um dos gols mais bonitos que já teve na Arena MRV. Podem procurar uma jogada de camisa 10 com uma bela assistência, o atacante entrando chutando de primeira lá no ângulo, um golaço. Com certeza foi um dos gols mais bonitos de domingo. Jogador jovem, o Coelhão precisa prestar atenção, se tiver grana, faça a compra do jogador. Foi largado pelo Botafogo, agora eles vão crescer o olho, que a diretoria fica atenta e não perca esse jovem valor antes de encerrar a temporada, como já aconteceu outras vezes. Nota 8,5 pelo golaço. Alberto Valentim, nota 8, poderia ser maior se ele entendesse que as alas poderiam ser mais bem aproveitadas. Como a equipe não venceu, nota 8, foi bacana. Ele engoliu o estagiário do time deles. O time do Coelhão foi mais compacto dentro do jogo durante os 90 minutos. E como eu já disse, na minha opinião, merecia vencer. Beleza? Vou deixar abaixo o link com os melhores momentos da partida, beleza? Se você ainda não é inscrito no canal, inscreva-se no canal e deixe seu like, beleza? E aí, o que você acha? Concorda ou não? Pode escrever nos comentários abaixo, beleza? Pode dizer o que você pensa. Se eu tiver falado bobagem, você pode rebater o que você acha que eu falei de errado, beleza? Estamos aqui para interagir e tudo pelo Coelhão. Eu sou o Flávio Azevedo, inscreva-se no canal e deixe seu like. Domingo é dia de classificação. Dia 8 de março é dia da gente lá no Mineirão, em mais uma final. Eu confio em você. Coelhão em Pouso Alegre, final inédito, hein? Confio nessa situação também. Pouso Alegre ganhou aqui no Mineirão, né? Quem sabe ele ganha de novo no sábado. Estamos atentos, hein? Coelhão e Pouso Alegre no Mineirão, dia 8 de março. E aí, você acredita nisso? Eu acredito. Eu sou o Flávio Azevedo. Inscreva-se no canal e dê seu like. Fui!